Bom dia, bem-vindos a mais uma live do Escritório no Azul. Esperar um minutinho o pessoal entrar. Bom dia, como vocês estão? Já estão sabendo que as inscrições da turma 2 do Método no Azul estão, as inscrições estão abertas. Então, se você ainda quer entrar nessa turma, você tem poucos dias. Até sexta-feira, 23h59. Então, pouco tempo aí para se inscrever ou até as vagas acabarem. E como a gente tem nessa turma 3 mentorias em grupo, eu não consigo ter muita gente na turma para a gente conseguir ter um bate-papo legal nessas mentorias. Então, a gente tem uma restrição de número de vagas. Ontem, vários alunos novos já entraram nessa nova turma. Então, se por acaso você tem interesse e quer entrar nessa jornada comigo, aproveite que vamos ter uma grande caminhada aí juntos. Bom dia. Esperar um minutinho o Instagram mandar as notificações para mais pessoas. Bom dia. Ju, você já fez sua inscrição, Ju, para a segunda turma do Método no Azul? Me conta. Tô vendo que você tá participando de todas as lives, depois quero te conhecer melhor. Gente, seguinte, hoje vou falar sobre contas separadas. Estou até deixando aberto aqui o cronograma do nosso curso, depois vou contar um pouquinho para vocês. Mas hoje eu vou falar um pouquinho de contas separadas, que é um dos temas que eu tenho visto que tem... Ai, que bom! Que bom, Ju, fico feliz. Você perdeu a primeira turma? Ai, que bom. Bom dia, Alexandre, tudo bem? Que bom, Ju, vamos encontrar lá. Então, gente, eu queria falar um pouquinho sobre contas separadas. Eu tenho visto algumas pessoas me mandando algumas dúvidas sobre isso. E até um pouco com falta de entendimento o que significa separar contas. Então, você ter sua conta de pessoa física, Viviane, e a conta de pessoa jurídica, mesmo que você não tenha um CNPJ, gente. Que você seja uma empresa ainda não registrada, mas que você tenha duas contas separadas. E eu tenho visto isso acontecer e tem algumas pegadinhas importantes que eu queria comentar com você, que eu vejo que algumas pessoas escorregam em alguns detalhes e acabam perdendo realmente o controle do seu financeiro por abrir algumas exceções. Então, primeira coisa, gente, quando a gente tem um escritório, o ideal é que você tenha, isso é o básico do básico, né? Que você tenha essas duas contas separadas. Que seja duas contas de pessoa física, se você ainda não tem uma conta de pessoa jurídica. Se por acaso você já é uma pessoa jurídica, a conta de pessoa jurídica te dá infinitas possibilidades, como por exemplo no meu caso, que eu tenho todos os meus pagamentos com emissão de boleto, com multas caso a pessoa atrase, então tudo que está no meu contrato está no meu boleto, por exemplo. E eu só consigo fazer isso dessa forma tão formal assim, porque eu tenho uma conta de pessoa jurídica. Fora isso, gente, aqui no escritório a gente emite todas as notas fiscais, né? Então ainda tem isso, se o dinheiro vai entrar na minha conta de pessoa jurídica, eu preciso ter o registro disso com emissão de nota fiscal. Então seria impossível eu fugir disso. Então eu acho que a conta PJ ela te dá infinitas possibilidades e que vale a pena você ter, mesmo se você está começando o seu PJ agora, tá? Gente, hoje eu tô falando de importância, bom dia, importância de contas separadas. Deixa eu escrever aqui. De contas, quem entrou agora?
Então, eu estou falando conta de você ter uma conta pessoal de uma conta do escritório, mesmo que você não seja um PJ ainda, que você tem 2 contas de pessoa física, mas que você separe esse dinheiro. É impossível você pagar a sua unha que você faz e o estagiário que você tem na mesma conta. Gente, isso não existe, tá? Esse é o básico do básico da organização financeira. E eu tenho alguns outros pontos que eu tenho visto algumas pessoas caírem, até dos meus alunos, depois de longa conversa, que às vezes já migraram essas contas, já estão mais adaptados, já funciona, mas alguns pontos eu vejo que ainda tem uma falha. E eu acho que essa falha prejudica muito o escritório. A primeira falha que eu vejo que muitos cometem é toda vez que sobra algum recurso na sua conta de pessoa jurídica ou na sua conta pessoa física, mas que é a sua conta do escritório, vou chamar de conta do escritório, acho que é mais fácil para todo mundo ter o entendimento total. Toda vez que tem um dinheiro, um recurso lá, a pessoa fica incomodada daquele dinheiro estar lá e retira aquele dinheiro e passa para alguma outra conta. Então, provavelmente passa para alguma conta de investimento pessoal ou passa para a própria conta da pessoa física e ela começa a deixar a conta do escritório zerada mensalmente. Então, eu tenho vários alunos que estavam vivendo isso. Então, imagina, gente, você ter sua conta zerada todos os meses e todo mês você tinha aquela sensação de recomeço, né? Como se você tivesse que enfim, faturar 100% do seu custo daquele mês e ainda ficar com aquela ansiedade caso você não feche nada. E isso acontece muitas vezes até com uma boa intenção, principalmente uma boa intenção de investimento, ou para que eu vou deixar esse dinheiro parado aí, enfim. E aí quando você tira isso e leva para sua conta de pessoa física, você não consegue voltar com ela, principalmente quando é pessoa jurídica, você tem que justificar esse aporte financeiro, mas nem só por isso. Mas muitas vezes você tem que... você perde um pouco o controle, porque ela entra em outros financeiros que muitas vezes você perde ali o controle e enfim, fica muito complicado de você conseguir registrar. Então, o importante é que você mantenha o dinheiro que está na sua conta pessoa jurídica ou sua conta escritório dentro da sua conta escritório. Vivi, eu tenho um caixa muito grande. Já tenho, sei lá, 3, 4 meses de tudo que eu tenho que pagar de custo da minha reserva de emergência na minha conta de pessoa, do meu escritório, né, de pessoa jurídica. O que eu faço com esse dinheiro? O ideal é que você tenha algum investimento no seu PJ, caso você tenha um PJ, ou que você tenha tipo numa corretora, uma XP, enfim, qualquer corretora de investimento que você pegue esse recurso e jogue ele para essa conta e deixe separado de tudo, tá, gente? Separado das suas contas da sua casa, separado até do escritório, deixa um recurso menor na conta do escritório, que eu sugiro o mínimo do mínimo do mínimo, que seja um mês inteiro você deixar em conta corrente, que isso na verdade é um fluxo de caixa, isso nem conta como reserva, então você tem pelo menos um mês dos seus pagamentos e tudo que está comprometido para o próximo mês dentro da sua conta e depois você faz os investimentos com o restante do dinheiro. E aí eu vejo muita gente caindo na pegadinha seguinte: ah, Vivi, juntei, sei lá, vou dar um exemplo maravilhoso, tá, gente? Só para vocês ficarem com vontade. Juntei 200 mil na minha conta do escritório, o que eu faço com esse recurso? Se você, por acaso, não vai fazer nada, nem mudar de sala, nem algum investimento próximo para o seu escritório, comprar equipamentos, enfim. Eu vejo que algumas pessoas pegam esse recurso e direcionam para alguma coisa pessoal. Então, tipo, eu quero mudar de apartamento, eu quero comprar, enfim, qualquer coisa que você queira comprar e tira esse recurso do seu escritório e passa para sua conta pessoa física. E aí vem essas possibilidades que eu comentei com você, de você ficar sem dinheiro ali e começar a trabalhar numa ansiedade muito grande. Isso muitas vezes faz você pecar, porque você fica abaixando o seu preço, você perde sua confiança, porque ter recurso, gente, ele te dá uma opção de escolha muito interessante, que eu vejo que toda vez que eu tô bem de caixa aqui no escritório, eu consigo muito mais, assim, com muito mais ousadia,
falar, não, eu não vou pegar seu projeto agora, eu não quero esse tipo de projeto, porque você sabe que você consegue pagar suas contas. Quando você tira, aí você perde um pouco isso, e eu acho que sua qualidade na negociação também cai, porque você precisa pegar aquele recurso de qualquer forma para pagar as contas do mês, tá? Então, eu não sugiro que façam nenhum investimento assim de pessoa física, caso você tenha um recurso grande no seu escritório, tá? Na conta do seu escritório. Então, como que eu faço para tirar esses 200 mil da conta, tá? Eu tô falando 200 mil realmente, gente. Vamos lá, todo mundo junto. Como que eu faço para tirar esses 200 mil da minha conta? Que você faça a participação de lucros durante o ano. Então, por exemplo, aqui no escritório, eu tiro de 3 em 3 meses, mas já fiz 2 vezes no ano e já fiz uma anual também, tá, gente? Depende de como tá a sazonalidade do seu escritório. Então, se o seu escritório tem uma receita que você já vê que ela garante todos os seus custos tranquilamente, você pode tirar de 3 em 3 meses, porque você sabe que você não vai precisar desse recurso futuramente ou no futuro muito próximo, que você sabe que vai estar ali com você. Essa entrada já está garantida, que é um histórico que você tem. Claro que pode acontecer alguma coisa? Pode, mas é raras vezes que acontecem, porque você tem um histórico e você já tem um caixa de reserva ali emergencial dentro do seu escritório, então você pode fazer essa distribuição de lucro sem problema algum, tá? E aí, vocês me perguntam, Vivi, quanto que você tira de distribuição de lucros? Eu tô falando de conta separada, agora já tô no lucro, depois a gente vai falar de outra pegadinha que eu vejo que muita gente cai. Bom dia quem entrou depois, gente, estão falando de contas separadas. Geralmente durante um ano eu tiro 20% do meu lucro, e no final do ano eu chego até 50% do lucro que o escritório teve, e o resto eu deixo no escritório. Eu tenho um histórico que os primeiros meses do ano não são meses muito positivos aqui no escritório, financeiramente falando. Então, janeiro a gente ainda tem uns recebimentos interessantes, mas fevereiro e março que eu começo a fechar muito projeto, geralmente no meu histórico todo. Então, eu garanto, eu deixo mais recurso ali no meu escritório, porque eu sei que eu quero passar por esse período próximo muito tranquila, eu não quero viver na ansiedade ali e tomar péssimas decisões, né? Então, eu deixo o recurso ali e tiro 20% durante o ano para garantir a minha sazonalidade, caso aconteça alguma coisa muito fora do convencional. E no final do ano, em dezembro, eu tiro então 50% do ano todo. Então eu já tirei 20%, então eu acrescento o que precisa acrescentar e faço essa distribuição. Então, uma forma que você sempre vai ter um incentivo, que eu acho que a distribuição de lucros para o sócio, ela dá um incentivo muito legal, que você batalhou aquele ano. Geralmente você não tem um prolabore muito alto, então isso ajuda muito você a ter energia, força mesmo, para você continuar e entender que aquele seu trabalho, aquele seu esforço naquele ano valeu muito a pena, porque você teve esse reconhecimento também em forma de dinheiro, né, gente? Eu acho que faz muita diferença. E aí, e também você deixa o seu escritório resguardado, porque você não tira e não sangra ele a ponto de depois você ter que pegar seu recurso próprio e jogar de novo para o escritório. Gente, assunto financeiro é um assunto muito complexo, e tem, assim, infinitas coisas que a gente teria que discutir aqui. Eu tô dando uma pontinha do que realmente significa as contas separadas e significa distribuição de lucros e seu controle financeiro, tá? É uma palhinha. Se você quer saber muito a respeito desse assunto, você tem que entrar no Método Escritório Azul, que a gente tem um módulo inteiro sobre esse assunto e as vagas estão abertas até sexta-feira, né? Então você tem que correr para fazer sua inscrição. Mas enfim, gente, agora vamos falar de outro problema que eu vejo que as pessoas caem, tá? Pegadinha. Tá? A primeira pegadinha foi
Sobrou dinheiro na minha conta do escritório, acabo tirando um pouco aqui, um pouco ali, um pouco aqui, um pouco ali, e depois eu não consigo ter histórico mais. Segunda pegadinha, pequenas exceções. Eu vejo que durante o longo período de escritório, e até aconteceu comigo em alguns casos, a gente vai abrindo algumas pequenas exceções para a gente utilizar o recurso do escritório, que é um pouco perigoso, sendo que você tem que avaliar se realmente aquilo é pro escritório ou é para a Viviane pessoa física, por exemplo. Então, você pode comprar ou adquirir algumas coisas que ao longo do tempo começam a realmente, se você acumular isso, a sangrar seu escritório de uma forma que não vai ser ideal e você vai subir muito o seu custo e você vai ter que captar muito cliente para conseguir cobrir isso. Eu vou dar alguns exemplos. Então, você passa, por exemplo, eu ia dar exemplo de gasolina, mas a gasolina do escritório, quem paga é o escritório, né? Então, eu faço a contagem de quilometragem quadrada que eu ando e eu coloco isso no escritório e não uso o meu carro para fins pessoais, tá? Então, eu consigo fazer essa divisão, porque no final de semana eu uso outro carro e durante a semana eu uso o meu carro de uso de escritório, então eu consigo fazer essa divisão certinha. Mas é uma coisa complicada, por exemplo, você tem um carro que você usa para escritório e usa muito para sua vida pessoal, exemplo. E aí você começa a pagar toda a gasolina do seu carro dentro do escritório sem fazer essa divisão. Eu tô falando que são pequenas coisas mesmo, tá, gente? Mas que você vai ver que ao longo do tempo isso aí pode dar uma diferença de uns, sei lá, 6, 7 mil no seu ano, porque você não fez essa divisão a mais para o seu escritório e a menos para sua conta pessoa e para sua pessoa física. E aí, aos pouquinhos, eu fui conseguindo separar isso para não ter esse problema. Até eu conseguir ter o carro disponível para eu usar para fins escritório, eu pagava toda a gasolina do meu carro na minha pessoa física, porque eu falei, eu não vou conseguir separar item a item, vai me dar uma trabalheira, então eu prefiro pagar isso na minha pessoa física e, enfim, ficar com um custo para mim. E aos pouquinhos eu fui me organizando e conseguir colocar esse custo para o escritório dessa forma. Mesma coisa, gente, acontece com várias coisas. Até assim, você quer ir num evento. E aí tem algumas coisinhas que pegam. Por exemplo, o evento, você quer ir numa mostra. 100% da sua ida numa mostra, ela é do seu escritório, obviamente. Então, eu também pago passagem, pago hotel, pago absolutamente tudo no meu cartão de escritório. Mas aí, chegando lá, você quer fazer alguma mirabolância, você quer jantar em algum restaurante muito chique, você quer fazer alguma experiência diferente e você começa a usar o recurso do escritório para isso. Vejo também algumas pessoas, eu tenho que me vestir muito bem, porque a área pede que a gente tenha uma apresentação legal. Então, você começa a comprar roupas, por exemplo, no seu cartão de pessoa. Eu não usaria essa roupa no final de semana. Eu usaria uma roupa mais descolada, por exemplo. Então, para roupas de trabalho, eu pago um cartão. Para roupas de... Enfim, gente, eu vejo cada coisa que vocês não acreditam, tá? Tô dando alguns exemplos. Não que talvez uma análise muito bem feita nisso possa até colocar um valor anual para que você tenha de investimento em o que você quiser na sua aparência, por exemplo. Mas tem que tomar muito cuidado, porque senão você acaba virando uma pessoa consumista naquilo e acaba colocando isso tudo dentro do seu escritório. Então tem que tomar muito cuidado. Então essas pequenas exceções que vocês vão abrindo fazem que ao longo do tempo isso faça muita diferença no seu ano e muitas vezes você nem sabe, porque você está simplesmente passando aquele cartão e utilizando aquela conta. Talvez você não chegou nesse nível, tá, gente? Nesse ponto de controle. Talvez você tá lá no início ainda, separando as contas, ainda tendo dificuldade. Aí quando eu falo que você tem que separar a gasolina de pessoal de escritório, já te dá uma confusão na cabeça. Mas eu acho que esse é o passo a passo que as pessoas chegam até entenderem que PJ é PJ e pessoa física é pessoa física e 100% dessas contas são separadas, tá? E não tem jeito de você fazer essa confusão e ainda dar certo. Eu lembro um caso, gente, que aconteceu comigo
que eu perdi meu cartão, eu bloqueei o meu cartão de... Na verdade, tentaram comprar várias vezes no meu cartão, tentando clonar ele no meu cartão pessoa física, e eu só tenho um. E aí, eles bloquearam meu cartão e me mandaram outro, chegaria tipo em 7 dias. E eu fiquei esses 7 dias sem cartão e em alguns momentos eu ficava sem tentar utilizar, sacava dinheiro e tal, mas em alguns momentos eu passei o cartão do escritório, às vezes para almoçar, para fazer alguma coisa, enfim. E aí depois, para colocar isso na minha planilha financeira, me deu tanta preguiça, porque eu tinha que mostrar que eu comprei, que eu tinha que dar o reembolso da minha casa pro escritório, que tinha que funcionar assim, 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 eu tinha que dar entrada, eu tinha que dar saída, eu tinha que dar entrada na minha casa. Então foi tão complexo que eu falei assim, gente, eu não sei como as pessoas vivem fazendo isso, né? Como que elas conseguem ter esse controle, porque já me deu tanto trabalho, 7 dias que eu usei aquele cartão por motivos pessoais misturados com o escritório, que eu fico imaginando, às vezes, quem fica só com o cartão do escritório batendo perna para cima e para baixo, né? Como que isso funciona. Então, eu vi o tanto que é difícil eu ter o controle e ainda ter o controle disso em planilha, né? Porque você tem que citar no seu cartão de crédito e dar entrada. E aí, aquela entrada tá referindo a quê? Qual que é o motivo de você ter comido na boca do forno, por exemplo? Ah, não, eu fui almoçar. Tá, mas aí se for almoçar em qual motivo? Até era algum almoço com cliente, alguma coisa assim? Não, então era um almoço pessoal. Então como que eu lanço isso? E depois eu faço o reembolso disso? Enfim, gente, dá tanto trabalho que eu acho que pra você, sinceramente, dá mais trabalho viver assim do que viver da forma correta. De verdade. Então aqui no escritório, o que é de escritório é de escritório, o que é Viviane é Viviane, e não tem essa bagunça. E eu não quero, gente, o pior de tudo, que eu acho que a gente quer viver uma ilusão, né? O pior de tudo é que se você utiliza a sua conta do escritório para fazer qualquer compra pessoal ou utiliza aquele cartão por algum motivo, você está enganando você mesmo, né? Porque o resultado é seu no final das contas, né? Então você está se enganando. Eu falei, eu não quero me enganar. Eu quero ter 100% do meu resultado financeiro correto para eu conseguir depois fazer a minha distribuição e ficar feliz do meu lado pessoa física, né? Eu não quero que seja uma coisa que eu tô camuflando e eu tô escondendo de mim mesma, né? Não tem muito sentido. E eu via que muitas vezes as pessoas fazem isso para elas mesmas terem benefício, mas não adianta muito, porque a pessoa que está sendo enganada é você mesmo, né? Então eu não entendo muito como isso funciona. Eu acho muito complicado você viver fazendo essas exceções e tudo isso que a gente conversou, que realmente pode prejudicar seu escritório. Então vamos lá, gente. Quem entrou depois? Estamos falando de contas separadas. Primeiro, mesmo que você não tenha um PJ, gente, que você tenha uma conta pessoa física separada para o seu escritório e uma conta pessoa física sua mesmo. Não faça pagamentos em contas na mesma conta da sua vida pessoal e do seu escritório.